Boa noite. Boa noite, seu tranca-ruas. Sim, sim. Como você prefere? Seu tranca-ruas, seu tranca-ruas das almas? É das almas? É, sim. Eu só preciso de um minuto para Sim. harmonizar as frequências. Sim, me desculpe. Tudo bem. Posso perguntar sobre esse processo? Porque eu notei quando é Pai José, o Pai José das almas causa esse fenômeno do médium tossir, né? E agora, com a configuração, com a energia de Exu, ele tem como se fosse esse pigarro, esse limpar da garganta, né? Quando as energias vão se acoplando. É, fala um pouquinho, pode falar um pouquinho dessas diferenças? Sim. O que está ocorrendo? O princípio do processo é o mesmo, porém, a forma com que as energias são moldadas gera essa expressão no físico do nosso amigo aqui. Ele tosse porque é um processo de limpeza de fora, de dentro para fora, pelo espírito que transpassa as realidades e se expressa com você. Comigo, o processo é idêntico, porém é um processo de fora para dentro, aonde a base matriz do chakra inferior joga as energias para a Terra. E a forma com que a essência divina dele vibra é moldada pela minha vibração, causando uma conexão mais harmônica, né? E esse ajuste, tanto através do pigarro, da O tosse, pigarro é uma consequência. é porque O tem que ter um pigarro é ajuste um... do. Desculpe. Perdão. É porque tem que ter um ajuste do chakra laríngeo para ele poder falar, né? Para você poder falar. Sim, sim. Os outros microchakras espalhados pelos hemisférios corpóreos também se manifestam através de arrepios e vibrações. Os músculos executam pequenos espasmos intramusculares e extramusculares também. Toda a aura dele vibra em uma frequência de acoplagem. Tudo isso minimizado da maneira mais gentil possível. Muito bom. E é sempre da maneira mais gentil possível. Sim, é notável que você fala mais fofa possível, mas dentro do meu padrão vibratório, mais gentil, combina mais. Sim, combina mais. Ah, o tópico que eu tenho, que foi perguntado a pergunta, o tópico que foi pedido, foi falar desse assunto de anjos da guarda, guardiões e entidades protetoras. Exatamente. Todos os seres que se manifestam têm uma sustentação energética pela coroa ou pelo torus de espíritos que trabalham em várias frequências dentro do mesmo torus para os estágios, dando sustentação energética ao acoplamento da própria consciência, se expressando de forma contínua e simbiótica. Esse processo é um processo simétrico e harmônico, onde a vida se manifesta. Porém, somos essências divinas que manifestamos e co-criamos realidades. Geramos e concretizamos conceitos mentais, dando forma e formato a energias. As intenções e processos magísticos podem influenciar os campos vibracionais de outros amigos. Por esse motivo, dentro das mesmas faixas vibracionais que integram a sustentação da consciência, existem seres como eu,
que trabalham dentro de uma proteção individual e coletiva da matriz e do princípio da estadia humana ou de qualquer outro tipo de ser. E então a entidade protetora, ou o anjo guardião, o anjo da guarda, o guardião, o Exu, que são todos rótulos para a mesma coisa, então. Sim, princípios talvez distintos dentro do padrão vibracional de cada ser, porém, uma funcionalidade que segue o mesmo padrão. Você só tem o que você merece, o que você não merece é moldado ou transmutado ou dado de volta ao emissor. Qualquer tipo de contexto ou princípio expressado por mim é um ponto de vista onde eu interpreto e eu filtro uma noção finita do contexto geral, do todo. Eu apenas te dou a minha ótica sobre essa realidade, que é o mais simples que eu, dentro da minha finita sabedoria, consigo expressar. Me desculpe. Não, mas assim a gente pode também ter uma conversa num teor bastante universalista porque essa função protetora, a entidade protetora, apesar de ter vários nomes, quase todas as religiões falam desse conceito de uma entidade protetora, seja chamada de anjo da guarda, Sim, espírito guardião, espírito ancestral, que protege os membros da família. No livro dos espíritos também, numa das perguntas, fala que todos nós temos um anjo guardião, e que nos sim. acompanha durante toda a experiência da encarnação. Na religião católica tem o anjo da guarda, né, que acompanha Existe um outro todos. padrão sistêmico, perdão por cortá-la, Não, sem onde problemas. o ser olha para dentro de si e acessa o seu eu maior, energizando o seu cordão de ligação, a qual ele brilha, e qualquer tipo de intervenção energética externa não surte efeito. Quando a pessoa olha para dentro de si e usa, independente da ferramenta, seja a reza ou o princípio magístico, e acessa o seu eu maior, nos dá ferramentas energéticas a partir dele de mudar a realidade que ele está, dentro das possibilidades que ele e a proposta encarnacional vibram. Os fatos também vibram. E por isso, então, em algumas tradições esotéricas, ou da linha ou do ocultismo, né, mas algumas tradições esotéricas, ao invés, já que não tem o cunho religioso, o contato, sempre se tenta fazer o contato com o anjo guardião sagrado, que também às vezes é chamado de eu maior. São Exatamente, é um conceitos. processo não distinto, porque você olhando para dentro de si, você vibra e toda a sua coroa, eu na minha limitação chamo de coroa, mas outros chamam de toros energéticos ou toros consciencial. Toda a sua coroa de espíritos sente a sua vibração e todos intercedem por você. Ou você vibra e transpassa essa conexão e se coliga à sua matriz do eu maior ou à sua mônada, depende do conceito de explicação. E numa conversa que a gente teve, uma pessoa estava fazendo perguntas para o pai José das Almas, e ela estava explicando que ela estava passando por um processo de dor, e que ela tinha chegado à conclusão que aquele processo de dor que se expressava no físico era resultado de uma culpa muito grande que ela já carregava, inclusive no campo familiar, há muito tempo. E o pai José recomendou que ela pudesse passar a transmutar essa culpa, e entregando essas energias para o seu anjo guardião, para o anjo da guarda, para a denominação que ela se sentisse confortável, mas então, na verdade, o que ela
Pode-se dizer que o que ela estava fazendo então era passar essa culpa para o campo do eu maior para ele poder ser transmutado. Da mônada Não, em ela si. estava dando abertura dentro Uhum. do arbítrio individual para que os seres da própria coroa intercedam dentro do merecimento dela na transmutação daquela frequência, ou até mesmo os seres deem a ela meios de transmutar por si mesmo, que é o que é mais indicado nesse processo do planeta. Mas essa abertura então dá permissão para que eles possam agir. Exatamente. Senão seria uma violação O livre-arbítrio é do maior. livre-arbítrio Eu maior. sinto o que eu desejo. Sim. Sim, sim. Até porque os espíritos que estão dentro da coroa, dentro do Toros, eles têm os seus livre-arbítrios e têm os seus processos e experiências individuais. Estão coligados consciencialmente apenas para uma proposta de experiência mútua. Nunca pensamos sozinhos. Sim, não existem pensamentos privados. Não, porque existe um respeito primordial, intrínseco, ligado à vida. Eles entendem o que você pensa, sustentam, por mais que aquilo te leve a um colapso individual para que sua consciência seja ampliada. Sim, mas Por mais que meu apego e gostos vão contra a minha atitude interna em respeitar que esse amigo faça algum tipo de besteira, eu não posso desrespeitar a lei e ir contra o que ele sente naquele momento. sim, porque isso seria um desrespeito ao livre-arbítrio do amigo. Exatamente. Nosso livre-arbítrio é o que a gente sente e alimenta. Isso molda toda a realidade à nossa volta, que conclui com outros sentimentos e vibrações. Sim, Sim, é porque eu estou pensando numa maneira de perguntar isso. É porque nós não temos pensamentos privados, porque todo pensamento cria forma de alguma maneira em algum lugar. E os pensamentos expressados dentro dessa realidade terrena são sinapses e coligações nervosas dentro do cérebro sobre uma série de influências. A influência mor é seu sentimento e a sua essência. As influências com menos potencial são dos campos mortos, e influências intuídas têm também um peso considerável sobre seus pensamentos e atitudes. por isso, então, é possível pensar na atividade mental, nos pensamentos, como realmente uma atividade. É uma atividade, não é? As pessoas às vezes pensam, há uma série de crenças, né, de que os pensamentos não são atividade, mas porque Não, o eles pensamento é têm uma consequência, ele atividade. é uma atividade. Sim, são uma atividade primordial, te levam a conceitos idealizadores. Os pensamentos são importantes, a mente é importante, para que você se conceba e integre o que você é dentro do que você alimenta e se expande continuamente. Então, quando a gente está paradinho pensando, a gente está fazendo muita coisa. O É fato de por... você ficar deitada um dia inteiro, sem fazer nada, se sentindo inútil, influencia no sentimento de ser inútil milhões de pessoas, pois você vibra e expande o tempo todo. E então a mesma experiência da pessoa deitada o dia inteiro, né, se sentindo imensamente útil, também vibra em milhões de pessoas poderem se sentirem úteis assim também. É, sim, dentro desse pressuposto, se você se sentir bem, você vibra mais rápido e a sua influência é maior. A luz menor ilumina a escuridão que é maior.
assim em cima como embaixo. Sempre é a mesma coisa. Então, me A explica esse pessoa que conceito. medita em paz, ela é um ponto luminoso. A Sim. pessoa que se aceita e vive bem é um ponto luminoso. A vibração é mais rápida, se expande maior e se dissipa mais longe. Quando você se sente depressivo, você vibra de forma mais ruidosa, mas o ruído não chega tão longe quanto a paz. Mas o ruído se acumula, com outros ruídos gerando uma densidade. Sim, teve. Nós, defensores, estamos aqui para não deixar que esses ruídos sejam usados energeticamente como princípios ofensivos ao nosso, abre aspas, protetor, fecha aspas. Por favor, continue. É que teve uma conversa onde Marabô falou desses pontos de gravidade que são criados por esses pensamentos que têm um efeito contrativo e que eles se acumulam. Sim, o mal se acumula. Mas por que chamar isso de mal ou de bem? Bom, tudo bem, podemos chamar de mal porque tem esse efeito de causar um desequilíbrio. O mal é uma ilusão. O mal é uma ferramenta que o bem usa para conscientização e expressão de si mesmo. Nós dizemos que é mal, pois combina melhor com os campos desse plano e compreensão geral. Tudo que causa dano, mesmo que seja um dano ilusório, é uma ilusão de um mal. A explicação do mal pode ser dada de infinitas formas, mas o conceito do mal, quando há compreensão da serventia do mesmo, é de suma importância para a elipse evolutiva da consciência humana. Eu entendo que você tem uma série de questões sobre esse termo que é cunhado de uma forma quase sempre irresponsável. Porém, os termos usados são para a compreensão da massa. Logo chegaremos a uma interpretação onde o mal é apenas uma frequência. Um yang Em que Yang. contrai. Sim, seria o Yang que contrai. Mas então vamos falar, porque o Yang não é necessariamente mal, por exemplo, se eu estou num estado extremamente yin, num estado muito expansivo, porque em estados muito expansivos, certas atividades se tornam um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, se eu tenho que sentar por muito tempo e me concentrar fazendo uma prova, mas eu estou num estado muito expansivo de você se sente fluindo um com o todo e aquela concentração às vezes se torna um pouquinho mais difícil, do ponto de vista do yin e yang como estados do organismo. Então, Você quando eu está trago... sendo yin dentro do todo que também tem yang. O equilíbrio é quase impossível. Mas aí eu posso trazer, por exemplo, uma comida mais yang, uma atividade Sem mais dúvida. yang para reduzir um pouquinho aquela minha qualidade naquele momento de yin, para eu poder me concentrar e escrever uma mensagem por muito tempo, ou fazer uma prova, que são estados Sem um dúvida. pouquinho mais de yang. Sim, a questão é o seu processo interpretativo sobre o que pode ser acumulado ou expandido. As mentes usam o yang como ferramenta de uso próprio e egoísta. O uso do yang pode ser determinado como mal, mas a frequência densa nem sempre. Ele existe para equilíbrio do sutil. O yang existe para equilíbrio do yin. O yin existe para equilíbrio do yang. Faz parte do princípio de expressão do macrocosmo. Sim, porque a própria qualidade puramente yin, com a qualidade puramente yin que se expande continuamente, a própria encarnação não seria possível. A gente tem que conter aquela qualidade yin para poder ter, inclusive, essa experiência. Qualquer De fato, experiência. sim.
Sem dúvida. Então, é porque isso... Então não se pode chamar a qualidade Yang necessariamente de mal. O uso dela sobre a intenção egóica dentro de um processo de crescimento piramidal. O uso das palavras ainda é um pouco complexo nesse médium, mas estamos caminhando. Dentro de um Sim. processo em pirâmide, ele pode ser dado como mal. Pode sim, porque o Yang tem essa qualidade, ele tem muitas qualidades, mas porque ele tem essa qualidade contrativa, ele pode também ser direcionado para uma função opressiva. De fato, depende do observador, depende de quem expressa esse conceito sobre seu ponto de vista, grau de consciência e diluição do próprio ego. Mas quando ele tem esse direcionamento opressivo, aí sim pode ser chamado de mal, sim. Sem dúvida. Sabendo que dentro do equilíbrio divino, aquela qualidade opressiva está sendo exercida sobre um yin que não exerce seu próprio yang, como oportunidade de aprendizado para ele. É difícil. É difícil para mim essa categorização de bem e mal. Não há problema. É difícil para todos e na dificuldade todos nós nos conhecemos. Sim. Estamos aqui para isso. Sim, então vamos voltar às entidades protetoras, aos anjos guardiões, aos guardiões, a essas entidades que trabalham principalmente para que as coisas que aquele protegido, aquele espírito não merece passar, não cheguem até ele, é como se fossem os protetores do campo dele. Exatamente. Vamos supor que eu estou dentro de um processo de autoconhecimento que leva ao acúmulo de yang de forma desproporcional ao intuito onde o meu ego se manifesta de forma onipotente dentro da minha bolha. Eu posso usar essa concentração de densidade e manipular quem também está dentro do mesmo desequilíbrio que as minhas intenções pessoais. Nós não deixamos com que esse processo ocorra. Éramos muito mais incisivos e participativos. Antes, nesse processo da Terra, somos mais presenciais apenas. A Terra está mudando e as intervenções dentro da densidade estão sendo menos repetitivas e menos fortes. Por quê? Para que ocorra esse amadurecimento das consciências que estão aqui, por quê? Por que menos intervenção? Quanto mais consciência, menos seres usam o Yang a seu proveito próprio. Existe uma consciência unitária e uma humanidade que pensa no bem comum. Então a nossa presença está apenas para os seres que ainda estão se colapsando e indo nessas direções. Aparentemente você levou que as nossas intervenções são menores, dando a quem usa o Yang mais espaço. Mas é exatamente o contrário. Há menos necessidade de intervenção. A vibração da Terra em si está colapsando o mental de quem está vibrando nessas intenções. Os seres que estão aqui para ajudar, como eu também o faço, estão trabalhando no mental e no emocional desses seres, trazendo eles a um esquecimento e a uma expressão de si mesmo de uma forma mais bela, consciente e ganhando outras oportunidades de crescimento. Sim, então em quem já está já está num processo mais expansivo, um processo mais yin, de fluir com as coisas, não aglutinar essas energias yang, nem usar essas energias yang que criam um magnetismo para
manipular e oprimir outras pessoas, outros seres. É como se essas pessoas tivessem vocês precisam atuar menos e aí vocês se concentram mais nas pessoas que ainda estão nos processos de criar Yang e os desequilíbrios do Yang como instrumento de manipulação? Não só nós, mas como todos. Todos os espíritos ajudam como um todo. Hoje, a promessa terrena é que sejamos unos. Trabalhamos para o todo. Sim, mas como parte do todo, a gente não sempre trabalha para o todo? Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não queira? Dentro de uma consciência planetária, sim. Mas as energias não eram levadas a esse colapso antes. Antes, as experiências eram individuais e o planeta era um planeta, vocês diziam, de expiação. Sim, expiação e provas. Hoje não mais. Antes vocês tomavam palmadas, agora serão palmadinhas menos intensas, devido ao planeta. E o que isso quer dizer? O que são palmadinhas menos intensas? Serão experiências mais sutis, mais homogêneas, mais simétricas, aonde a nação vai se ver como raça humana, terráquea, e a vida vai se expressar de uma forma mais purificada. Porém, as experiências individuais ainda ocorrerão dentro de um padrão vibracional mais sutil do que o que os seres estão aqui presenciando no passado. Estavam, né? E não, mas é porque essa pergunta está difícil para mim porque é por isso que está mais fácil notar a bolha que a gente cria, a bolha dos pensamentos e das emoções que nutrem uma certa bolha que atrai certas experiências, repele outras experiências, e esse processo de manifestação, pelo menos para mim, parece que está bem mais rápido, tanto a manifestação. Sim, sem dúvida. Mas a manifestação mais dura e mais difícil para quem nutre essa realidade é um processo de transição. Não é ruim. Tampouco as palmadinhas são ruins, são apenas uma forma de expressão. Eu, né, dentro dessa frequência, uso essas palavras, mas não que seja ruim, é ótimo para os seres. A expiação vai parar. Se ficarão as pequenas provas, podemos falar dessa forma. A conscientização, integração e expressão ainda vai se manifestar de forma contínua nesse órgão. Porém, a necessidade de briguinhas vai se fazendo desnecessária. Sim, porque há lições que são difíceis de aprender se está sempre tendo a briguinha no campo, que gera, como vou dizer, gera interrupções incômodas no campo de quem está tentando aprender lições que requerem um estado de paz mais prolongado. De fato, esse estado está sendo construído e está sendo integrado pelo planeta. O estado estará presente no contínuo dessa ilusão de tempo. Eu apenas disse que palmadas mais fortes não existiriam mais e as palmadinhas viriam, dando uma analogia para esse sistema. Palmada gera uma interpretação ruim. Sim, Mas gera o uma fato de interpretação você dar um erro, um pequeno erro para a conscientização de si mesmo, uma imaturidade, as consequências podem ser levadas como uma fralda suja. É apenas uma linguagem. Eu senti a sua variação de campo, a intenção não foi essa, mas é positivo para quem nos ouve.
Sim, entendendo que as várias expressões podem ter as mesmas linguagens. mas a palmada mais forte seria, por exemplo, no sentido de deixar uma grande guerra ocorrer, por exemplo. Essa é uma palmada bem forte. Não, longe disso. Uma palmada forte é um ser ter uma consequência dura sobre seus atos. Mas se não há atos fortes, por que palmadas fortes? Se os atos são pequenas irresponsabilidades, ele tem uma palmada mais fraca. Um castigo, uma palmada. Eu digo o castigo com relação a não deixar um filho assistir um aparelho televisivo ou mexer em um utensílio eletrônico. É apenas uma analogia simples. Eu não estou dando uma linguagem planetária com uma paulada deixando uma guerra ocorrer. Não há um espírito que deixa a guerra ocorrer, e sim uma integração dos campos, aonde os responsáveis pelo planeta conduzem as energias usando essa experiência como o melhor para o planeta e para os seres. Que por mais que quem vê uma guerra ache horrível, mas as consequências de conscientização planetária não têm precedentes. É ruim, mas é um ruim que funciona. Para que você saiba que o mal não é bom, que a guerra é destrutiva, passe por, infelizmente, é a maneira que foi encontrada mais fofa possível para a humanidade. Mas não é uma lei. Outros seres de outros lugares passaram por processo de autodepredação, mas em nenhum momento houve uma depredação coletiva. É um conceito diferente, mas não melhor. Sim, e Ok? atualmente as estatísticas que eu li são de que atualmente a gente tem, nunca houveram tão poucos conflitos no planeta. Eles são amplificados pela mídia, mas em termos absolutos nunca houveram tão poucos conflitos no planeta. Já houve, a gente já teve períodos onde havia mais regiões em guerra que regiões sem guerra. Exatamente. O processo de intervenção dos campos e o medo, a produção do medo é altamente lucrativa. Os Sim, a seres produção. humanos estão melhorando, é um grande fato. Os seres que estão aqui encarnando estão deixando o campo mais leve. O trabalho está sendo feito de uma forma intensa. As coisas estão melhorando para uma ótica onde há bem e mal e há o que é paz é melhor. Porém, a mídia e todo o processo que se alimenta e se desenvolve a partir desse parâmetro onde está tudo ruim, porque alguém tem que estar ruim para eu estar bem, se propagaram de tal forma que se enraizaram dentro dos campos, mas as raízes estão sendo tiradas, moldadas e levadas a outro lugar que também precisa dessas experiências. Tudo de forma homogênea e harmônia, respeitando todos os seres desse orbe. Quando eu digo todos, eu digo da mínima alga, do pequeno ponto dentro de uma linha de corais, à mente mais complexa desse orbe. Tudo faz parte do todo, né? Tudo faz parte do todo. Então, quando se fala respeitar todos os seres, não apenas os seres humanos. Seres humanos são uma faixa do planeta. É nem a fa... Importante, divino, importante. Todos são mas importantes, sim, todos são importantes. exatamente. A formiguinha também é importante. Nós costumamos dizer que trabalhamos para a vida. É um ponto que abrange tudo. Sim. E por isso, então, se vê também a diferença das próprias gerações, né? A geração um pouquinho mais nova já não assiste tanta televisão convencional, onde tem bastante essas crenças do medo, essas crenças do estado constante de alerta, do foco constante numa guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, mas da qual se fala 24 horas por dia.
e coloca as pessoas num estágio de achar que ao sair à rua elas estão no mesmo campo de guerra. Já tem uma geração que praticamente que vai fazer outras coisas, nem que ela vá jogar um joguinho de videogame, mas ela vai fazer outras coisas, ela não vai fazer isso, vai buscar Pokémon na rua e não fica assistindo, não entra nesse portal, né, o portal do medo. Exatamente, você, a sua geração, é o suporte para que a geração das suas filhas sejam melhores, e as suas filhas serão um suporte para que a geração das filhas delas sejam melhores. A Terra entrou nesse processo não tem muito tempo, na linha do tempo macroscópica, mas é um processo absurdamente funcional dentro do processo transmigratório do próprio planeta. O eixo do planeta vibra numa frequência diferente do padrão habitual nos últimos milênios, trazendo essa oportunidade aos seres que o habitam. E vamos falar um pouquinho de datas, então, já que a gente está falando desse processo. Chico Xavier falou data limite, 2000, acho que 2018, uma coisa assim, 2019, tá chegando, tá 25 perto. de março de 2019. 2019. E tem outros, por exemplo, o Cryon já fala que a data limite era 2012, então nós já passamos da data limite, já estamos descendo o morro abaixo. Então tem sempre essas datas. São projeções em cima de projeções. Grande desastre. Os dados são liberados, influenciando um campo e uma série de consciências, moldando as consequências e intervindo nas próprias ações. Se em 1969, eu digo que em 2019 haverá uma data limite, os seres que se alimentam ou nutrem esse mesmo processo, trabalhando contra essa data, vão trabalhar com mais afinco e vão expressar a bondade de uma forma mais detalhada. O outro amigo respeitou um outro processo bem mais antigo, estabelecendo também uma data de limite para um círculo, uma elipse evolutiva. Porém, a mesma elipse é moldada e transfigurada sobre o estado da era que a humanidade vive. Ou seja, tudo isso foi alterado há uns 200 anos atrás, quando foi feita uma análise pressupondo o colapso energético dos campos do planeta. O que já ocorreu antes, não é nenhuma novidade. Então foi discutida a possibilidade de uma intervenção gerando uma contraposição do próprio campo, influenciando os seres que aqui estavam, gerando uma nova oportunidade dentro de si mesmo. Se eu olhar para o planeta como agora, eu lhe digo que nada irá ocorrer. Mas se eu lhe der números, talvez eu influencie o seu estado. Se eu respeitar o processo do ciclo planetário, da era existencial, que se divide em 7, eu diria que em 2012 tudo acabaria. Mas os seres humanos pularam essa etapa devido a uma intervenção externa. A sexta era também será humana. Sim, e esqueci de mencionar também os que falam que já pulamos e que a era de Aquário já começou, então já é uma nova era. Mudança. O Sol executa um processo elíptico em volta do centro da galáxia. Se você olhar para o próprio sistema, nós já entramos na era de Aquário, que Aquário é uns 400 anos.
planos terráqueos. Porém, a bolha de influências que a Terra usou não tem aquário. Se tivesse, as influências energéticas fariam com que a história humana fosse diferente. Então, todas as vertentes estão corretas. Quando a Terra chegar à sua maturidade essencial, de forma una, como planeta, aí sim a membrana vai se desfazer e as influências de Aquário estarão dentro desse orbe. Apegos. Se houverem apegos, as interpretações são dúbias. Eu não estou certo, mas se eu dizer que estou, e quem fala que a era de Aquário já começou, eu daria o primeiro passo ao equívoco. Sim, porque as certezas com essa energia da verdade absoluta já criam uma certa frequência nos campos que não ajuda. Exatamente, eu capto que de fato a Terra está dentro de um período onde ela é banhada por Aquário. Porém, o meu ego e o grau de consciência não deixam as informações de que existe uma bolha, uma membrana, uma faixa energética quebrando essa proposta, onde foi feito dessa forma em respeito à humanidade. A nova chance, como todos falam, é um conceito um tanto diferente, mas mais universalista, como é a proposta. Todos têm razão. Sim, todos têm razão. Me perdoe. Todos têm razão parcialmente. Todos estão parcialmente corretos. A sabedoria é ver a verdade em tudo. Sim. Não estou dizendo que sou sábio, apenas galgando uma ótica mais universalista e fazendo dessa oportunidade de conversar com você e moldar esses campos como expressão de si mesmo e autoconhecimento mútuo. E já que a gente estava falando de entidades protetoras, guardiões, podemos falar também de mecanismos protetores e falar um pouquinho da tela búdica? Sim, tudo bem. A tela búdica foi criada dentro de um processo hermético onde uma era se expressou de forma equivocada, egóica e egocêntrica e se autodestruiu dentro de um processo não tão funcional às qualidades energéticas dessa era aqui. Uma precaução foi criar uma bolha, uma frequência, uma membrana em volta do paracérebro para que as evoluções não gerem disfunções na própria matéria biológica, onde foi determinado um processo consciencial e uma evolução do cérebro tendo acesso às funções primordiais e essenciais de um cérebro desenvolvido. É apenas um processo idêntico ao que eu expliquei com relação à era de Aquário. Sim, foi por isso que me fez pensar na tela búdica, porque De fato, sem... eu não estou criticando, apenas fazendo uma analogia. Sim, porque por isso, como existe essa membrana, essa influência de aquário não chega 100%. Sim, de fato. E aí, por isso, assim, fala um pouquinho, é porque a gente usou palavras que têm um significado bem específico dentro da conscienciologia, o cérebro e o paracérebro. O paracérebro é o cérebro do seu corpo mais sutil. O meu corpo, onde estou residindo, tem um paracérebro, dito por nós como cérebro, e como decodificador da expressão da minha essência maior. Ele é feito de sílica e brilha não vibra, mais rápido. Na verdade, ele está dentro do próprio corpo que está descansando, dando meios de você se transpassar e ter essa experiência aqui
E em algumas outras realidades também. Então, o cérebro, como órgão O cérebro é um bio... computador biofísico, Sim, mas ele tem como base o carbono. E aí você como mencionou base o que o carbono. paracérebro tem como base a sílica. Sim, é mais funcional. Sim, tem uma natureza, por assim dizer, cristalina. É, sim, é mais funcional porque não gera detritos, não deixa o carbono. Então, apenas por isso, o cérebro feito de carbono também tem os mesmos princípios e a mesma capacidade. Apenas não se desenvolveu por questões técnicas. Eu expus porque é feito de sílica para dar uma intro a uma reflexão futura. Mas fica interessante porque os semicondutores também são feitos de sílica. De fato, Os semicondutores dos computadores atuais, eles são ainda feitos de sílica. Estamos caminhando para outros materiais, mas eles são ainda feitos de sílica. exatamente. O que se dissolve mais fácil, a sílica ou o carbono? O que se dissolve mais fácil, depende de que tipo de carbono e que tipo de sílica, porque a De fato, mas sílica... se um cérebro entra em estado de decomposição, o cérebro ou o corpo deixa Sim, resíduos. Um corpo de sílica, não. não, sim, sim, exatamente. É porque não é bem dissolver, né? Ele se, A ele se, energia muda, a a energia muda, matéria apenas muda. ele se desfaz, né? É porque diluir Sim. é um pouquinho diferente. Se você olhar todo o espectro da função da matéria, a palavra diluir tem mais sentido. Mas para uma interpretação dentro desse ponto de observação, você está correta. Me Sim, perdoe. se formos olhar dentro sim, se vamos falar de alquimia, diluir tem mais sentido. Se vamos falar A alquimia da, tem mais sentido. sim, sim. Enfim, me perdoe. Mas estamos divagando, estamos divagando. Vamos voltar como você disse, vamos falar desse processo numa outra conversa, né? Que você falou que tinha Sim, de mencionado fato. isso, você tinha mencionado isso do paracérebro ter a base de silícia só como uma pequena observação para uma exploração depois. Uma instigação. Funcionou. Você se Funcionou bastante. auto-questionou. Sim, Sim. funcionou bem, funcionou bem. Mas saímos do tópico que foi pedido para a conversa de hoje, que foi esse tópico dos guardiões, né? Dos anjos da guarda, Nós dos já guardiões. divagamos muito bem sobre ele. Estamos caminhando muito bem sobre nosso tema, que já está pré-determinado. Sim. E já que falamos de alquimia, então, e a prática, que é uma prática comum na tradição católica, é comum na tradição umbandista, é comum em diferentes religiões, mas é proibida em outras. Por exemplo, na tradição espírita, já é uma prática que se diz para não fazer. Então, é a prática de acender uma velinha em casa para o anjinho da guarda. Já que falamos de alquimia, agora vamos falar um pouquinho de elementais, do fogo, da vela, do direcionamento da intenção. Podemos falar um pouquinho disso? Eu não sei se temos tempo, deixa eu ver. Eu tenho um pouquinho de tempo. Sim, porém, se eu posso divagar e expressar esses conceitos dentro do meu ponto de vista. Mas seria mais interessante um outro amigo. Eu vou Tudo. expressar para não deixar dúvidas no ar sobre eu acender uma vela. Sim, porque tem Mas os conselhos. conceitos magísticos é mais interessante com quem aplica a magia em sua essência. Não que eu não Tudo. use magia, porque tudo é magia. Sim, Mas sim. temos amigos que estão intrinsecamente ligados aos processos magísticos e ferramentas magísticas dessa era humana. Então eu vou reservar a questão mais ampla para essa outra conversa com outro amigo, mas a função protetora dessa velhinha
de num sistema de crenças, né, o sistema católico, o sistema umbandista, se dizer que ela está ajudando o anjo da guarda, que ela está firmando o anjo da guarda, está protegendo a casa, e num outro sistema de crenças, o sistema de crenças espíritas, ter essa crença de que ela está prejudicando, ela está atraindo espíritos que vão usar aquela energia e tudo mais. Então, concentrando ainda na fase, nas entidades protetoras, que é o nosso tema. Bem. Lembrando que é um ponto sobre a minha análise, onde eu estou expressando a minha ótica do todo sobre o infinito funil, ok? Sim. Quando você olha para dentro de si, rezando para seu eu maior, para o Espírito Santo, Maria, independente do nome, você expressa a sua essência divina e ativa seus princípios. Quando você usa o ritual magístico, uma linguagem, uma ferramenta, você burla o sistema de crenças e acessa essa essência de forma mais límpida. Quando você usa a sua fé e acende uma vela, aquela vela se liga com base na expressão elementar, na sua chama de vida. Mantenha aquela ligação e o processo ritualístico se mantém ativo, mesmo você se desligando mentalmente do processo. Esse é o princípio magístico da Igreja. Já nos princípios interpretativos do conceito espírita, essa vela chama a atenção de outros espíritos, eles não levam em consideração o processo sistêmico de proteção a qual eu me proponho. Porém, se o ser que vibra aquela frequência chamar a si mesmo, acender a vela e continuar se autodepredando, continuar realizando os mesmos processos que levam às consequências a qual ele pediu ajuda, de fato, a velinha vai chamar a atenção dos espíritos que ele, de fato, atrai com vela ou sem vela. Então, os espíritas também estão certos, mas é um conceito relativista. Depende do ponto de observação. Você pode acender como pode não acender. Mas, se você crê nos processos ritualísticos, acenda, ajuda, porque te ajuda a nos deixar ajudar. Mas se você é espírita, não acenda. Faça o que te traz paz. Porque acender uma vela com medo é pior do que não acender. Exato, porque o mais importante, então, é o estado interno da pessoa, do indivíduo que acendeu a vela. Exatamente. Qualquer linha de estudo que te fale, você pode fazer isso, por causa disso, é apreciável. Tudo que te dá um conceito onde você recebe um sim, e te dá um motivo para esse sim, ou te dá uma explicação onde não é legal você ouvir um sim, é apreciável. Mas um conceito que te fala não e te impõe um medo ou uma consequência negativa sobre suas escolhas, se sentindo bem, não é tão apreciável. Infelizmente, é o que algumas linhas espíritas fazem. Não é uma crítica, é apenas um princípio evolutivo com base na consciência e na expressão de uma sabedoria onde o universo sempre fala assim. Sim, porque aí o resultado é o medo. E o medo gera uma frequência que nem sempre, na maioria das vezes, não serve. O medo gera uma frequência que é uma vela que chama a atenção dos espíritos. Sim, e que afiniza com certas experiências que vão confirmar aquele medo. De fato. E aí é passado quase como que... É porque a proibição é passada como se fosse um dogma, sem dar à pessoa que recebe a proibição uma base para ela decidir quando convém e quando não convém, quando serve e quando não serve. Então, não se cria uma ferramenta. Não combina muito com o estado atual do planeta.
Se você cresce, você ganha a opção de escolha. É a maneira correta de criar filhos, dar a eles a opção da escolha e a opção de ter consequências. Por isso as palmadias não deixarão de existir. Sim, mas vão ser mais leves para que outras escolhas possam ser feitas, porque as palmadas muito pesadas às vezes criam o medo que, que leva o espírito a evitar aquela experiência completamente. Exatamente. Palmadas intensas geram traumas. E nós já entendemos o que os traumas causam nas últimas centenas de anos. Sim. É apenas um processo explicativo dentro do meu ponto opaco de vista. Não, mas faz sentido, faz sentido. Eu me lembro que quando eu era pequenininha, eu coloquei o garfo na tomada e eu tomei um grande choque. E depois disso, quando eu era mais velha, eu tive a opção de escolher estudar eletrônica ou estudar química. E eu optei por estudar química porque eu não queria levar choque. Na eletrônica, como a gente ia trabalhar com eletricidade o tempo todo, havia um risco de choque. Então eu evitei todo o campo de conhecimento por uma experiência que foi uma grande palmada. De fato. Que me Porém, o ensinou a seu não colocar processo o garfo na interpretativo, tomada. de fato. Porém, o seu processo interpretativo e tendencioso tem total influência sobre esse fato. Se você enfia o garfo à tomada e se aquilo te instiga a saber por que o garfo te dá choque quando entra em contato com o circuito elétrico, a interpretação sobre palmada muda e você estuda mais sobre o efeito elétrico e até mesmo as consequências eletromagnéticas sobre o mesmo efeito elétrico ou gravitacional. Sim, no caso foi a São minha. conceitos paralelos, são interpretações sobre o mesmo fato, sobre conceitos distintos e influências distintas, mas é apenas uma analogia para o entendimento melhor das pessoas que nos ouvem. Sim, não quero criar a concepção absolutista de que enfiar o garfo na tomada sempre vai gerar experiências ruins, de evitar tudo isso depois, porque Um também pode instigar a curiosidade. De fato, um bom exemplo é eu indagando que palmadas mais fortes deixariam de ocorrer e palmadinhas iriam ocorrer e sua interpretação sobre o fato, gerando outras análises. É o mesmo princípio. Sim. Palmadinha para mim pode ter uma interpretação e palmadinha para você outra. Sim, Por isso o cuidado. palmadinha para você pode ser o enfiar o garfo na tomada, e para mim foi uma grande palmada. De fato, Acho que tive uma existência mimada. não, evidente que não. Porém, foi intuída a essa reflexão, nos gerando a possibilidade de uma indagação mais consciente, harmônica e explicativa a todos. Sim. Infelizmente, a nossa conversa vai se encerrar, não porque eu quero, sim por respeito a quem nos ouve, por respeito a esse menino e por respeito aos campos que já estão, digamos, contraídos. Sim. Muito obrigada. E então, uma mensagem para a gente poder encerrar, e já fica o meu agradecimento. Eu também agradeço a oportunidade de me expressar e aprender com todos. Lembrando que as energias que entram em simbiose entre quem ouve e o campo gerado dentro dessa bolha de uma hora de existência também nos ensinam um olhar atemporal dos fatos contínuos da vida e das influências que as nossas palavras causam na vida de todos, nos enche de alegria, que nos molda e nos ensinam que a vida é um grande contínuo, inquestionável, porém estudável, expansível, que gera sempre consciência. Muito obrigado e paz. Muito obrigada.